Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, eu recebo com muito prazer, no estúdio da Rede Sim Televisão aqui em Linhares, o estudante do curso de Direito aqui da Faceli, a Faculdade de Ensino Superior de Linhares, Luiz Fernando Alfrediano. Luiz está no 9º período do curso, tem um histórico de leitura muito bacana. Ele foi tocado, né, pelo universo da leitura através de uma professora, né, que estimulou ele a ler na escola. A gente vai falar um pouco disso. Nós vamos falar de suas experiências de leitura, de livros que ele leu e também de como essa experiência de leitura o incentivou a fazer o curso de Direito que ele está nesse segundo semestre de 2023, no 9º período. Luiz, bem-vindo ao programa Sim para a Literatura, depois dessa maratona de você vir de São Mateus aqui para a Rede Sim, né? Seja bem-vindo. Obrigado. Ô Luiz, você é de uma família de quantos irmãos? Você tem 22 anos, né? Isso. Comigo são 4 irmãos. 4 irmãos? Isso. São todos homens? Não, são 2 homens e 2 mulheres. E 2 mulheres? Isso. Cara, você entrou no curso de Direito, você era uma criança, né? Praticamente. Bem novo, né, Luiz? Com Novo. 17 anos, antes de Isso. completar 18, né? Exatamente. Como é que você foi tocado pela leitura? Você mandou pra gente o depoimento para a edição especial do dia 29, né? 28 de outubro. Isso. Que aí você fala no seu depoimento que você foi incentivado por uma professora. Como é que isso aconteceu? Então, a leitura ela sempre fez parte da minha vida, né? Mas eu nunca tinha percebido realmente a importância dela até chegar no 6º ano do ensino fundamental. Porque uma professora... Esse 6º ano você tinha que idade, Luiz? No 6º ano, eu tinha uns 13, 14 anos. 13, 14 anos. Por aí. E aí essa minha professora, ela tinha um desafio, né? Ela falava toda sexta-feira a gente poderia... Você lembra o nome dela? Lembro, professora Zenilda. Não lembro o nome todo. Zenilda. São Mateus. Exatamente. São Mateus. E aí ela tinha um desafio para os estudantes de que a gente poderia ficar sexta-feira do lado de fora, na aula dela, lá numa área tipo de pracinha da escola, né? Pra gente aquela poder... área de convivência ali, Isso, né? Exatamente. A gente poderia sair e ficar lá fora, desde que nós pegássemos um livro e ficássemos lendo. E criança, adolescente, naquela emoção de, eu vou pegar um livro, eu vou ficar lá fora, e a gente às vezes inventava de brincar, alguma coisa assim. Só pra ficar fora da sala de aula, resolvi pegar um livro, que era a condição, né? Fui, peguei esse livro, eu lembro até o nome era Cyrano de Bergerac, salvo engano, é um clássico da literatura francesa. À época tinha várias edições que escreviam questões sobre, traduziam, né, traziam essa literatura para a categoria infanto-juvenil. Então era um livrinho bem fininho, falei, vou pegar um bem fininho, pegar coisa eu fiz que eu já terminei de ler logo e resolvo esse negócio. E eu peguei o livro, sentei lá fora, só que ela ficava fiscalizando. Eu achei que seria mais fácil enganar a professora. Ela estava fazendo o trabalho de professora, né? Eu achei que seria mais fácil enganar a professora, mas não foi tão fácil assim, não. Aí ela ficava andando, fiscalizando quem estava lendo, quem não lia. E aí eu tive que ler. E a partir daí eu percebi que eu gostei do livro, eu fui me envolvendo, gostando da história, do que estava falando ali, e terminei o livro. Daí pra frente, toda sexta-feira, eu tava pegando um livro novo, lendo, levando pra casa. Aí naquela época eu tinha tempo, às vezes, para pegar e ler bastante, então às vezes eu li um livro do dia pro outro, e no outro já estava na biblioteca pegando de novo. Eu comecei a me cercar também de amigos que liam muito. E isso teve muita influência sobre mim, porque eu via que os meus amigos estavam pegando livros maiores para ler, coisas assim. Aí eu comecei a me desafiar mais e pegar mais livros maiores, assim, né, para colocar, para eu ler também. Então eu fui me desafiando, e a partir daí... Não paro de ler mais. Você foi tocado pela experiência de leitura a partir de um livro da literatura francesa, né? Você começou muito bem, né? Sim. Apesar que você já tinha uma história de leitura em casa. Em sua casa, como é que isso acontecia? Ou não? Então, na verdade, não. Porque, assim, minha mãe é mãe solteira. Então, assim, a preocupação maior dela dentro de casa era que os filhos estudassem e que os filhos... tivessem sempre focados em melhorar suas condições de vida. Então ela trabalhava muito também para proporcionar... a educação é um caminho importante para isso. Exatamente. Né? Então esse era o foco dela. E os filhos, o que ela colocava, era que ela precisava trabalhar para trazer o mínimo para que a gente pudesse sobreviver com dignidade, né? E então o foco dela era os estudos. E algumas falas dela, assim, muitas vezes que eu ouvi era, por exemplo, a gente pedia para brincar na rua. Aí a gente já tinha brincado. Aí ela virava e falou assim, não... Por que você não pega um livro pra ler, menino? Vai pegar um livro pra ler.
Era um incentivo mais ou menos assim, porque lá em casa não tinha tantos livros de literatura, vamos colocar assim, infanto-juvenil, por exemplo. Eu sei. Acho que não tinha quase nada de livros E assim. às vezes também o adolescente não recebe aquele incentivo para frequentar a biblioteca da cidade. Sim, né? tinha essa questão também. Então a minha mãe, o incentivo dela era, vai pegar um livro e vai ler. Ela sabia da importância, mas naquela época também não tinha condições de ficar comprando livro. Exatamente. Ou você compra, às vezes, comida, ou você compra livro, tem que fazer sabe? uma escolha, né? Tem essas situações. Dependendo da condição socioeconômica da família, você tem que escolher. Exatamente. Né? E aí o que ela escolheu comprar era comida e sustentar os filhos, sabe? E aí eu tinha essas oportunidades na biblioteca da escola e lá eu ia devorando os livros que iam aparecendo, pegando, fazendo as leituras. E a partir daí não parei mais, sabe? Então ela tinha esse incentivo a estudar. Estude. E quando eu tava lendo livro, não me interrompia. Tinha alguma coisa pra fazer, limpar casa, limpar quintal. Lá em casa tinha um pé de manga enorme, assim, tinha época que tinha caia tanta manga, que era eu que limpava, né? Ela esperava, não, pode terminar de ler, que depois você vai lá e limpa, faz seus afazeres, sabe? Leia primeiro, depois você vai trabalhar. Sim, né? então me dava o espaço, ela via que eu tinha esse interesse, então também me permitia. Interessante, sabe? eu gostaria publicamente aqui de parabenizar sua mãe, né? Por ter essa preocupação e colocar em pauta no dia a dia a educação dos filhos, porque isso é fundamental. Como é que essa experiência de leitura sua transformou você hoje em dia? Então, Essa oportunidade que você está tendo de estudar, para depois a gente falar de outras questões sobre a sua leitura. Como Sim. é que isso transformou você? a partir do momento que eu comecei a ler, eu comecei a me entender muito melhor enquanto ser humano. E não só me entender, mas também entender a sociedade que a gente vive. Porque apesar de, às vezes, ainda na adolescência, né, eu gostava muito mais daqueles livros infanto-juvenis que traziam, às vezes, mundos distópicos, questões assim. Dos heróis, né? e tal. Aquela coisa mais infantil mesmo, E tem que sabe? ser, e tem que ser, né? Aquilo me trazia uma percepção sobre sociedade, sobre mundo, que foi agregando muito para que eu fosse consolidando a minha visão enquanto ser humano, sabe? E aí, à medida que o tempo foi passando, eu fui me desenvolvendo, e é óbvio que a nossa percepção sobre a leitura, sobre o que a gente gosta, vai mudando também. Quando eu fui fazendo aquela transição entre a adolescência e a juventude, eu comecei a perceber que eu gostava de livros que falavam muito de questões sociais, sabe? Tá. Eu comecei a fugir um pouco daquela coisa mais infantil, mais de heróis, fantasiosa, e ir para livros que trouxessem um conteúdo mais fortalecido, vamos colocar assim, sabe? E foi aí que isso foi contribuindo para minha formação, foi contribuindo para que eu começasse a enxergar a sociedade também por meio da literatura. Essa mudança de percepção sua em relação aos livros teve a ver com o momento que você estava na escola, por exemplo? Que você foi aumentando o seu grau na escola? Da minha época eu falo a série, mas na verdade é o ano na escola, com matérias que você já estudava na escola? Você acha que tem a ver? Sim, em alguma medida tem a ver sim, porque à medida que a gente também vai aprendendo coisas novas na escola, a cada série, no caso, na minha época era série também, depois que foi mudar para ano, né? Nas séries, isso também é influenciando na maneira como eu ia enxergando e os livros que eu queria buscar para fazer as leituras, sabe? Então, se o professor de história estava falando um pouquinho sobre os egípcios, às vezes eu ia querer buscar uma literatura que tivesse algo a ver com isso, Conhecer sabe? a cultura daquele Exatamente, povo, eu ia o momento histórico. buscando algo para me aprofundar sobre aquilo, mesmo que fosse às vezes uma literatura que trabalhasse numa perspectiva mais fantasiosa, sabe? Porque assim, quando eu era adolescente, e eu ainda não fugi tanto disso, hoje ainda gosto muito de literaturas que trabalham com distopia, utopia, que pegam às vezes um problema social, alguma questão que nos incomoda e traz a um nível máximo, assim, porque eu gosto também de refletir sobre como seriam os possíveis cenários, sabe? Se X coisa acontecesse, como o mundo funcionaria? Então eu gosto sempre também de ter essa percepção, porque às vezes a realidade também é muito dura. E os livros, elas têm essa capacidade de trazer a gente para outras realidades, de nos levar, na verdade, né? E isso, às vezes, também é muito reconfortante, sabe? Por isso que eu não desgarro, não abro mão. Quando você lê um livro de ficção, um romance, um livro de contos e tal, os dramas da vida dos personagens ajuda você a interpretar melhor os dramas da vida real, do dia a dia? Com toda certeza. É porque eu acho que quando a gente vê aplicações sobre determinadas situações, a gente consegue visualizar muito melhor formas como a gente pode lidar com aquilo. E a literatura, ela traz isso. Por mais que em alguns momentos possa ser algo trabalhado numa perspectiva de um imaginário, de um poder ser, sabe? Eu acredito que
já é um norte pra gente que precisa pensar sobre as nossas atitudes, que precisa pensar sobre determinadas questões que nos tocam enquanto seres humanos, sabe? Então, em alguma medida, sim, influencia e traz muito uma perspectiva de como eu posso lidar com a minha vivência, com as minhas experiências, a partir do que eu tô vendo das vivências e experiências dos personagens dos livros. Tem uma escritora e pesquisadora brasileira nessa área de literatura que ela fala que a pessoa que não lê tem dificuldade de entender o que acontece no seu entorno, né? Na cidade onde mora, no bairro onde mora, no país onde mora. Ou seja, a pessoa tem dificuldade de interpretar a realidade que cerca a vida dela. Essa sua experiência de leitura, você aos 22 anos, já na reta final do curso de Direito, você acha que essa experiência de leitura tem contribuído para você interpretar a realidade que você vive? Com toda certeza, com toda certeza. E é justamente por isso que hoje eu filtro muito mais as leituras que eu faço. Porque eu também acredito que as leituras, elas seguem determinadas linhas e a gente precisa saber separar e selecionar aquilo também que vai contribuir efetivamente para as nossas vidas. Então hoje eu faço um filtro muito grande sobre as leituras que eu tenho. Logo no começo do ano eu sempre faço uma lista de 12 livros. Uma seleção. Isso, eu coloco pelo menos uma lista de 12 livros que vão ser esses que vão ser os desafios para eu ler durante o ano. No mínimo você vai ler 12 livros por ano. Exatamente. Separo. E eu já separo com uma noção do porquê estou escolhendo esses tipos de literatura, do porquê estou escolhendo esses autores. Porque eu entendo essa contribuição que eles têm sobre a forma como eu enxergo, sobre a forma como eu interpreto o meu entorno, a minha realidade, e não só a minha, sabe? Mas a realidade do outro também, porque eu acredito que cada ser humano é uma realidade, sim, sabe? Sim. Cada ser humano vivencia, às vezes, os fatos que eu estou vivenciando de uma maneira diferente. Então isso também me aproxima do outro, me permite entender e compreender muito melhor os porquês de determinadas questões, de determinadas atitudes, sabe? Então, a literatura ela tem esse poder que é exponencial, sabe? De ampliar não só a minha visão, mas também me auxiliar no processo de desenvolver empatia mesmo pelo próximo que vivencia realidades totalmente diferentes das minhas. É possível afirmar, né, Luiz, que vamos considerar que eu, você e se tivesse mais duas pessoas sentadas com a gente aqui, e se nós quatro tivéssemos lido o mesmo livro, é possível afirmar que cada um de nós poderia interpretar a história de uma forma diferente. Porque tem muito a ver com a individualidade, com a particularidade de cada um e com a história de vida de cada um. Eu acho que a grandiosidade da literatura passa também por isso. Você tem um personagem de algum livro que você gostaria de tornar real para você conhecer e conviver um pouco com essa pessoa, Luiz? Você consegue lembrar? Então... Personagem assim... que te tocou, ou pelo bem ou pelo mal, porque às vezes tem um personagem que é do mal, que ele acaba sendo muito sedutor, até pra gente entender que o mal existe aqui na vida real, né? Você consegue lembrar assim? Olha, tem um personagem que eu gostaria de trazer à realidade, não porque eu amei ou não amei, mas para poder perguntar se ele fez ou não o que estava sendo dito na história. Ou todas as ficções, todas as hipóteses que todos os leitores já criaram. Que seria Capitu. A Capitu. Exatamente. Eu ia trazer Capitu para a realidade e perguntar para ela, Capitu... Pelo amor de Deus, Capitu. Você traiu ou não traiu? Traiu ou não traiu, exatamente. Ô Luiz, você tem essa participação lá, no grupo que é voltado para pesquisar a questão dos direitos humanos, lá na Faceli, né? Pessoal, a Faceli, para quem não conhece Linhares, é a Faculdade de Ensino Superior aqui de Linhares, onde tem os cursos de Administração, Direito e Pedagogia. É uma faculdade que é custeada com recursos municipais, tá bom? Tem uma excelente estrutura física, uma excelente estrutura, né? E o curso de Direito é um dos cursos, localizado aqui em Linhares, é um dos cursos que tem um dos melhores índices de aprovação na prova da ordem, né, Luiz? Exatamente. Bastante conceituado, um corpo docente muito bom, uma estrutura curricular muito boa e uma estrutura pedagógica também muito valorosa. Como é que tem sido a sua participação lá nesse grupo que pesquisa a questão dos direitos humanos, que é coordenado lá pela professora Suelen, que participou de uma entrevista com a gente aqui há poucas edições atrás? Como é que está a sua participação lá e de que maneira que o seu universo de leitura tem contribuído para isso, Luiz? Então,
Atualmente no grupo eu tenho me focado muito mais na área de pesquisar a intersecção entre direitos humanos e tecnologias. Então, como a gente pode pensar esse contexto, né, de construir tecnologias, de construir e de inovar mesmo no mundo jurídico e no mundo como um todo, a partir de tecnologias que respeitem os direitos humanos. Dentro disso, pesquisar, que é algo que eu gosto muito de fazer, demanda muita leitura. E é por isso que no dia que eu mandei o vídeo, eu falei um pouquinho sobre como é importante para mim os livros, porque a partir deles é possível construir, adquirir e democratizar conhecimentos. Porque pesquisar perpassa por todo um processo de desenvolver diversas leituras de trabalhos que já foram produzidos, de trabalhos que ainda estão sendo construídos. De que forma que a sua experiência de leitura, para a gente finalizar, vem contribuindo para você escolher o curso de Direito, Lucas? Luiz. Então, Lucas é ele lá, pode falar. Rapaz. Então, quando eu fui decidir fazer o curso de Direito, eu tive muita dificuldade, porque eu sempre fui uma pessoa que me viu em diversos cursos, pelas diversas habilidades que eu tinha, do que eu gostava e não gostava de fazer. Foi então que eu conversei com um professor, e um professor falou comigo que, depois de ter me acompanhado durante 3 anos no meu ensino médio, para mim, o curso ideal seria o curso de Direito. Então eu comecei a me revisitar enquanto pessoa, ver as minhas habilidades, o que eu gostava, o que eu não amava fazer, ou o que poderia ser massa para eu poder fazer. E eu decidi fazer Direito. Dentro disso, eu me identifiquei também com o curso porque eu gostava muito de ler. E quando eu fui fazer as pesquisas sobre o curso de Direito, o que era, o que a gente fazia, principais habilidades, eu percebi que a leitura era algo que fazia parte do curso. Nesse momento eu olhei e falei assim, então também é um curso para mim, porque eu sou um leitor assíduo, eu não me sinto constrangido em pegar um livro de 1000 páginas para poder me desafiar a ler e desenvolver. E as doutrinas do curso de Direito, quando eu entrei, eu percebi que de fato eram livros com 5.000 páginas, 3.000 páginas, o próprio Vademecum, que é o livro que tem as principais legislações. O Direito coloca você no universo, você precisa se atualizar o tempo Exatamente. Então, a leitura ela é algo cotidiano no curso de Direito. Ela é como se fosse parte do curso, sabe? A todo momento nós estamos fazendo isso, inclusive no estágio, lendo processo, lendo decisões de juízes. Então, a leitura ela é como se fosse uma habilidade, algo que é extremamente necessário nesse curso. Então, a partir do momento que eu decidi fazer e depois que eu entrei no curso, eu percebi que, de fato, essa questão que já existia em mim, de amar a leitura, de me desafiar e de gostar de ler livros, foi algo que me fez também despontar no curso, sabe? De desenvolver melhor, cada vez mais, a cada período, meu desempenho acadêmico, se eu fosse colocar dessa forma. Ô Lucas, obrigado pela participação na edição do programa Sim para a Literatura, pelo seu esforço, né, de sair no meio de uma tarde de quarta-feira de São Mateus para vir gravar essa entrevista com a gente. Obrigado pela participação. Eu que agradeço pelo convite. Obrigado.